Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e o verso de número 9 é o texto que nós vamos ler aqui essa noite para a nossa meditação. Primeiro dos Reis 19 e o verso número 9. Nós estamos falando sobre a vida do profeta Elias. Nós falamos semana passada que Elias, ele depois ali desafiar os profetas de Baal, ele sofreu uma dura perseguição e ele estava ali fugindo, para salvar a sua vida. E aí esse texto aqui, verso 9, diz assim, vou ler aqui na minha tradução, NVT, nova versão transformadora, diz assim: ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Aí nós vamos fazer o seguinte, coloca no telão aqui, fazendo favor, aquela imagem, a principal. Eu quero que você troque aí e coloque o seu nome. Nós vamos dizer juntos, vamos lá? Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui? Vamos dizer mais uma vez, você vai gritar seu nome bem alto. 1, 2, 3. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Tiago? Quando eu li esse texto, o Espírito Santo trouxe muito forte ao meu coração essa palavra. E Deus encontra Elias. Primeiro Deus encontrou Elias lá no deserto. Deus foi lá, alimentou Elias, deu pão, deu água para ele e fez com que ele caminhasse ali 40 dias. E Elias novamente ele para e ele vai se refugiar em uma caverna. Ele fica ali numa caverna. E ali o Senhor encontra Elias. O texto diz que ele vai passar ali a noite. E o Senhor encontra Elias ali. E o Senhor diz para Elias: o que fazes aqui, Elias? Quando Deus faz essa pergunta para Elias, Ele não está falando aqui no texto de algo geográfico, no sentido de que Deus não sabe onde Ele está, até porque não há como fugir de Deus. A palavra diz que se formos ao mais alto dos céus, lá o Senhor está. E se nós descermos às mais profundezas da terra, lá também o Senhor está. Os olhos do Senhor estão sobre todos moradores da face da terra. Ninguém escapa da presença de Deus, do olhar de Deus. Ninguém fica indetectável à presença de Deus. Quando Deus faz essa pergunta a Elias, então Ele não está falando sobre algo geográfico, ou algo que Ele não sabe o que está acontecendo, ou algo que Ele não, uma situação que Ele não sabe onde se passa. Quando Deus está fazendo essa pergunta a Elias, Ele está dizendo sobre o posicionamento de Elias, sobre o que Elias está sentindo, sobre o porquê dele estar naquele lugar. Porquê dele sendo um profeta, ele está ali naquele lugar. Era algo de cunho informativo. Deus estava querendo extrair do seu ungido, do seu profeta, daquele homem de Deus, as informações, as indagações, os medos, as angústias, que muitas vezes a gente não fala com ninguém. E eu estava vendo uma psicanalista observou que uma porcentagem de 40% dos clientes atendidos em consultório já pensaram em morrer. Alguém aqui já pensou em morrer? Pensou em morrer. Elias, ele também pensou em morrer. Ele não atentou contra a sua vida, mas o texto diz que ele ficou ali no deserto esperando para si a morte. Ele pensou em morrer, mas o Senhor foi lá e visitou a ele. Como se não bastasse, as pessoas que vão ser consultadas, elas pensam em morrer, mas elas só não verbalizaram a palavra suicídio. Mas elas já pensaram em tirar a sua vida. 40% das pessoas. Nós temos um alto índice da nossa cidade, nós temos um alto índice no país, coisa essa que não pode ser divulgada por questões até mesmo de proteção de outras pessoas, para que elas não possam ser influenciadas por esse tipo de comportamento. Por isso que você não vê divulgação de suicídio, por isso que você não vê muitas vezes na televisão passando, mas há um número muito alto de pessoas tirando a sua vida. Estivemos lá no bairro há um tempo atrás, a esposa de um pastor que entrou no banheiro e se enforcou, tirou sua vida. Estivemos lá no bairro. Uma pesquisa recente informa que entre 20% a 30% da população brasileira toma medicação para ansiedade ou antidepressivos.
E aí algumas perguntas para a gente refletir aqui nessa noite. Alguém aqui já andou sem destino? Chegou e falou, vou pegar o carro, vou sair andando aqui sem saber onde eu vou parar. Já aconteceu isso com alguém? Não precisa levantar a mão, né? Você já teve vontade de dormir e não se levantar mais? Eu vou dormir, eu quero deitar, mas a minha vontade não é que eu amanheça. Você já teve vontade de desaparecer do mapa, como diz a expressão coloquial? Quero desaparecer, eu quero sumir. Ou você já teve alguma crise de ansiedade? Irmãos, por que essas perguntas? Essas perguntas fazem a gente identificar o que nós estamos passando. Essas perguntas fazem a gente identificar o que nós estamos enfrentando na nossa vida. Nós falamos aqui na semana passada, no domingo, que Elias ele passou por um quadro como este. Você vai ver, por exemplo, que Elias, primeiro, ele vai para um lugar solitário. O texto diz que ele vai para o deserto, ou seja, ele se distancia das pessoas. Ele não quer comunicar com ninguém, não quer falar com ninguém, não quer estar com ninguém. O texto diz que ele deixa o seu moço, então ele quer ficar absolutamente sozinho. E além disso, o texto diz que ele pede para si a morte. Ele faz uma oração pedindo para Deus para morrer. Tamanha era a angústia no coração do profeta Elias, e ele está passando por aquele momento. E nós falamos sobre isso, que nós temos muitas vezes isso dentro das nossas igrejas. Pessoas que estão passando por problemas, pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que estão passando por quadros de depressão, pessoas que estão passando por ansiedade. E tudo bem, porque isso não faz de nós menos espiritual que outra pessoa. Pelo contrário, quando nós chegamos a confessar, abrir o nosso coração, a falar disso com alguém, isso nos faz pessoas sábias. Pessoas que entendem a sua dor, que entendem o que estão passando e que abrem o seu coração para dizer, eu posso ser curado pela vida do outro. Porque a Bíblia vai nos dizer isso. Existem chamados mandamentos recíprocos ou mandamentos mútuos. O que é isto? São mandamentos onde, por exemplo, a Bíblia diz, confessai os vossos pecados ou as vossas falhas uns aos outros. A Bíblia diz, carregai as cargas uns dos outros, suportai uns aos outros. A Bíblia fala sobre isso, para exatamente nós dividirmos às vezes, a carga que está pesada sobre nós, e nós dividimos isso com o nosso irmão. E aí nós falamos pelo menos 3 coisas sobre a vida de Elias no domingo passado. Nós falamos que ele se posicionou. O motivo do posicionamento de Elias foi por causa da perda do discernimento do povo. O povo não sabia discernir mais, porque eles estavam adorando Baal, daqui a pouco adoravam a Deus. Então Elias se posiciona. Segundo, nós falamos sobre a causa do juízo, a desobediência de Acabe perante o Senhor, porque Acabe era um israelita. Ele casou com uma mulher que não era do povo de Deus, com Jezabel, e essa mulher trouxe idolatria para dentro de Israel. E abrindo parênteses, a gente vê muitas vezes as pessoas falando espírito de Jezabel, e a Bíblia diz sobre doutrina de Jezabel, a doutrina que é implantada, a doutrina que é colocada. E Jezabel fez exatamente isso. Ela trouxe para dentro de Israel uma cultura doutrinária, onde as pessoas começaram então a adorar a um Deus estranho, começaram a adorar Baal, ao ponto de se esquecer dos feitos de Deus. Então Elias, ele se posiciona com relação a isso, e vem o juízo de Deus. Vem, por exemplo, seca sobre a nação, o povo fica sem tomar água. Deus, ele vai lá e protege Elias, ele guarda Elias, ele supre Elias, ele provê para Elias. E por terceiro ponto que nós falamos sobre a nossa espiritualidade, não nos impede de expor os nossos sentimentos. Porque às vezes nós achamos que nós, por sermos espirituais, por orarmos, por jejuarmos, por ter uma vida de oração, a gente vai passar por problemas. Às vezes um evangelho que foi pregado a você dizendo, vem para Jesus, que tudo vai melhorar, de fato melhora, mas é como se você ficasse isento de tudo no mundo, e isso não é uma verdade. Pelo fato de você ser cristão, você vai ser perseguido. Pelo fato de você ser cristão, você vai passar por lutas. Às vezes você vai até sofrer alguma doença, vai morrer dessa doença,
Quem aqui conheceu Charles Spurgeon, século 17, conhecido como príncipe dos pregadores? Spurgeon teve uma depressão. Tem até livro sobre isso, a depressão de Spurgeon, tem documentário sobre isso. Um príncipe dos pregadores, um cara que chegou a pregar na sua igreja Metropolitan Church, para aproximadamente 30 mil pessoas iam escutar ele. O homem virou, como se diz, uma febre naquele tempo. Mas ele passou por um momento difícil. Nós tivemos agora um grande teólogo que morreu, chamado Russell Shedd. Tem vários livros dele aí escritos. Homem que morreu de câncer. E aí às vezes nós achamos que por sermos espirituais, por sermos cristãos, nós não seremos sucumbidos por essas coisas. E nós vamos passar por isso. Elias passou e está aqui nos provando. E graças a Deus por isso, que as Escrituras estão aqui, deixou essa história para a gente, para mostrar para a gente que se a gente passar por isso, nós não somos menos espirituais do que ninguém. São as coisas da vida. O próprio Jesus, que era Jesus, ele suou sangue lá no Getsemane. Ele chorou. Então Jesus nos mostrou que o nosso corpo humano, ele é frágil. Mas eu quero junto com você analisar esse texto aqui hoje. E eu quero em primeiro lugar falar com você. Hoje nós vamos falar então sobre isso. Sobre aonde nós estamos. O que nós estamos fazendo. Será que você está cumprindo o papel, aquilo que Deus chamou você para fazer? Aonde você está? Deus pergunta aqui nessa noite. Não geograficamente, porque geograficamente você está aqui nessa casa, nessa igreja. Mas aonde você está posicionado? O que você está fazendo com o seu ministério, com o seu chamado, com aquilo que Deus confiou nas suas mãos? É isso que essa pergunta que Deus faz a Elias. E a primeira coisa que eu quero abordar com você aqui, em primeiro lugar, são as queixas de Elias. Vá comigo para o texto, verso número 10. Quando o Senhor chega para Elias, Deus pergunta para ele: Elias, o que fazes aqui? Olha o que Elias responde ao Senhor. Ele diz: eu tenho servido ao Senhor com zelo, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. Elias vai começar a fazer as suas queixas, ou o que no dicionário popular vai chamar de lamentações. Ele vai lamentar, ele vai expor, ele vai dizer a Deus o que ele está passando. E a primeira queixa de Elias é a queixa pessoal. Ele vai fazer uma queixa pessoal. Elias, ele vai pontuar aqui, conforme o texto, a forma como ele servia ao Senhor. A palavra zelo vai ser destacada aí no texto. Ele vai dizer: eu tenho servido ao Senhor com zelo. O que é servir ao Senhor com zelo? Eu não tenho servido ao Senhor de qualquer maneira. Eu tenho servido ao Senhor com zelo. E muitas vezes a gente faz isso. A gente passa por alguma situação difícil e a gente começa a olhar para Deus e dizer: Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Eu não tenho feito tudo certo, eu não tenho dizimado na tua casa, eu não tenho frequentado os cultos, eu não tenho feito isso, feito aquilo, eu não tenho cumprido o meu chamado. Olha o que Elias pontua para Deus: eu tenho servido ao Senhor com zelo. A servidão de Elias não era uma mera servidão religiosa. Não era algo feito para poder encher ali o calendário, para poder cumprir tabela, não. Ou seja, o que Deus, se Deus está fazendo, né? Às vezes nós estamos servindo a Deus, se Deus está fazendo, eu estou com Ele. Mas se é Baal, eu estou fechado com Baal. Elias está dizendo: não é isso que eu fiz. Muitos aí se dobraram, muitos aí se venderam, principalmente o rei da nossa nação se vendeu, se prostituiu. Mas eu estou aqui, eu estou servindo ao Senhor com zelo. Sabe, Elias tinha cuidado, ele tinha amor, ele tinha admiração, ele tinha esforço para viver uma vida santa, uma vida purificada, uma vida separada do sistema religioso tradicional. O que é o sistema religioso tradicional? Você pode fazer o que você quiser e Deus não vai fazer nada com você. Isso é uma mentira. O que Acabe estava pregando, o que a doutrina de Jezabel estava colocando no meio do povo? Vocês podem adorar a Baal, vocês podem adorar a Deus, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês são livres, não é isso? Você é livre. Não, meu irmão, você é um escravo de Cristo. Nós somos um escravo de Jesus. Sabe, esse tipo de evangelho, ele pode até atrair, mas ele também forma homens e mulheres que são carnais. E Elias está falando aqui de uma queixa pessoal dele. E a pergunta que eu te faço, assim como o Espírito de Deus me fez, é: como nós temos servido a Deus, irmão? Você tem servido a Deus com zelo?
Da mesma forma que você levanta de manhã para trabalhar com gás, ou mesmo não estando animado para trabalhar, mas você faz porque você precisa de dinheiro. Será que você tem feito isso na oração? Será que você tem feito isso na leitura da palavra? Será que você está evangelizando alguém? 80% dos crentes não evangelizam, não falam de Jesus. Meu irmão, o ano passa e a gente não ganhou ninguém. Entra outro ano e a gente não ganha ninguém para Jesus. Nós vivemos numa cultura de migração de pessoas, onde nós vamos migrando de igreja para igreja. Mas eu oro aqui nessa noite dizendo a você: é hora de nós fazermos discípulos, é hora de nós sermos homens e mulheres, profetas de Deus, dentro da nossa escola, dentro da nossa faculdade, dentro do nosso trabalho, onde nós estivermos, nós pregarmos o Evangelho de Jesus. Como nós temos servido ao nosso Deus. Sabe, eu fico muito triste quando eu olho para pessoas e vejo gente empenhada em ganhar dinheiro, e glória a Deus, isso é muito bom, mas não é empenhado em fazer as coisas de Deus. Nós precisamos, irmãos, dar um show no mundo, dar um show, porque nós somos os filhos de Deus, nós servimos ao Deus verdadeiro. O muçulmano ora 5 vezes no dia, independente do que ele está fazendo, ele chega lá e faz a sua prece. Sabe o que é isso? Reverência. Mas ele está fazendo religiosidade. Enfim, nós não estamos aqui pontuando o lado negativo, nós estamos pontuando o lado positivo da coisa. Nós precisamos ser reverentes ao nosso Deus, e Elias está falando isso: eu estou servindo ao Senhor com zelo. Outra queixa de Elias, ele sai da queixa pessoal e vai para a queixa interpessoal. Elias aponta uma sequência de quebra de princípios por meio dos israelitas, e ele vai apontar pelo menos 3 delas. A primeira delas, Elias vai falar: Senhor, eles quebraram aliança com o Senhor. Eles quebraram a aliança que o Senhor fez com eles foi quebrada. Eles quebraram essa aliança. A gente sabe aqui, quem é casado principalmente, sabe muito bem disso, o quanto dói quando uma pessoa é traída. E às vezes a gente está traindo Deus, o coração de Deus está machucado, e você continua vivendo a sua vida de qualquer jeito. A gente está machucando o Senhor, a gente está traindo o Senhor. Às vezes, irmão, guarda essa frase aqui: o que nos rouba de Deus não é o diabo, é as bênçãos que Ele nos dá. Eu muitas vezes já orei por pessoas, pastor, preciso do emprego, estou desempregado, e a gente vai lá, paga um preço, ora, o emprego roubou de Deus, ele não tem tempo mais. Você encontra com a pessoa: eu não tenho tempo, meu nome é trabalho, o meu apelido é hora extra. Roubou de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós fizemos uma aliança com Deus, Deus fez uma aliança conosco, e essa aliança que Deus fez é eterna, não é de um mês, não é de um ano. A aliança com Deus é eterna. Jesus disse aos seus discípulos: eis que estou convosco um mês, daqui um mês já não estou mais. Eu não disse: eu vou estar com vocês um ano, daqui um ano, tchau. Eis que estou convosco todos os dias, até que os séculos sejam consumados, eu estou com vocês. Aliança, pacto que Deus faz conosco. O que é uma aliança? É um pacto que Deus faz. Para que esse pacto? Para salvar o homem da destruição, por meio da graça dele. Deus faz uma aliança com o homem, e essa aliança, ela não pode ser, eu acho que está passando aqui não, essa aliança, ela não pode ser quebrada. Então, uma queixa pessoal, uma queixa interpessoal. Primeira queixa de Elias interpessoal é quebra de aliança com Deus. A segunda é uma quebra de adoração para com Deus. Olha o que Elias vai dizer no texto: derrubaram os teus altares. Ele não está dizendo nem dos profetas falsos, não, está dizendo do povo. Senhor, o povo destruiu os altares do Senhor, construiu altares para Baal. Quantas vezes, irmãos, nós estamos construindo altares? Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Quantas vezes o diabo foi chamado de Deus na Bíblia? Quantas vezes? Nenhuma. A única coisa que foi chamada de Deus na Bíblia é o quê? O dinheiro. Mamon. Deus. Às vezes, por causa de uma proposta, a gente se vende.
Eles quebraram o Senhor. Eles não estavam adorando mais a Deus, eles derrubaram os altares. E quando a gente olha para o altar, ao mesmo tempo que a gente fala de altar como sacrifício, altar também está falando, irmãos, de adoração. Olha o que diz Gênesis capítulo 13, verso 4. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Deus está dizendo para você: tudo que você conquistar, tudo que você tiver, quebre todos os altares de ídolos na sua vida e levante um altar para glorificar o nome de Jesus. Se você tem uma casa, é para servir o reino. Se você tem um dinheiro, você tem fama, é para servir o reino, o mundo a qual Deus nos colocou. Levante um altar para glorificar a Deus. E quando nós falamos de altar, qual que é a relação de Elias com o altar? Qual que é a relação? Primeira coisa, lá no capítulo 18, verso 30, Elias reparou o altar que havia sido derrubado pelo povo. Então Elias reparou, meu irmão, fogo, presta atenção, fogo de Deus não desce em altar que não está adequado, em conformidade. O fogo de Deus não vai descer na nossa vida se nós não repararmos a nossa vida. A presença de Deus não virá na nossa vida se não houver um reparo de dentro para fora. Às vezes a gente muda a estética, mas não muda aqui dentro. A gente faz plástica, mas não faz plástica no coração. Porque quem faz plástica no coração é o Espírito. Quem transforma o seu coração é o Senhor. Você está mais preocupado em se transformar do lado de fora do que do lado de dentro. Porque do lado de fora você paga dinheiro, do lado de dentro você paga preço. Você vai para a oração, você vai para o joelho, o Espírito Santo vai trabalhando em você. Mas muitas vezes você não quer ser incomodado com isso, porque ser transformado dá trabalho. Tem que reparar o altar. Qual que é a relação de Elias com o altar? Capítulo 18, verso 32. Elias reconstruiu o altar com diligência. O que é diligência? Com cuidado. É a gente saber que aquilo ali pertence a Deus, é do Senhor. É a gente tratar a nossa vida com diligência. A sua vida, nem a sua vida te pertence. Aí eu faço da minha vida o que eu quero. Nós vemos aí uma garotada, os jovens, os adolescentes: eu faço da minha vida o que eu quero. Não, a sua vida pertence a Deus. Depois um dia, quando você estiver lá diante do trono dele, você vai ter que dar conta dela. Ou você acha que você nasceu por nascer assim, simplesmente para existir? Você nasceu por um propósito, para glorificar o nome de Jesus nessa terra. Diligência. Ele reconstruiu o altar. Qual a relação de Elias com o altar? Ele também teve zelo na hora de realizar o holocausto, a entrega. Capítulo 18, verso 33. Ele teve zelo com as coisas de Deus. Zelo, por exemplo, na hora que você vai tocar uma música. Zelo na hora que você vai pregar. O apóstolo Paulo disse: aquele que quer ser um pregador, parafraseando, trazendo para os dias de hoje, aquele que quer ser um pregador, um mensageiro, um pastor, ele deve se esmerir na palavra. Sabe quantas horas, irmão, demora para fazer um sermão assim? Para quem já está habilidoso, um Hernandes Dias Lopes da vida, pelo menos 8 horas, sem parar, 8 horas, dedicada. Tem um conto que diz assim, que um menino passou e viu um pastor lendo a Bíblia. Ele falou: ô pastor, o senhor está à toa, né? Ele falou: não, estou trabalhando. E aí com algumas outras horas ele voltou, o pastor estava capinando e falou: agora o senhor está trabalhando. Ele falou: agora eu estou descansando. Porque nós temos que saber para que nós fomos chamados. Um pastor alimenta as ovelhas. E como que eu alimento se eu não estou sendo alimentado? Se você é um líder, como que você vai entregar algo que você não tem? Como que você vai chegar na porta formosa como Pedro e João e falar: nós não temos prata e ouro, mas o que nós temos nós te damos agora, levanta aí e anda? Como você vai fazer isso? Você precisa beber da fonte. Isso gasta tempo. Relacionamento tem que investir tempo. Elias teve zelo, meu irmão. Tenha zelo com as coisas de Deus. Tenha zelo com a Bíblia. Eu vi uma série uma vez chamada Homeland. Já viu essa série? Homeland. Aí o camarada, um americano, ele foi preso pelos muçulmanos, doutrinado. O cara voltou com a intenção de explodir, matar todo mundo, os americanos todos. E aí eu vi algo muito interessante. Ele pegou o livro, o Alcorão, que é o livro deles. O livro caiu no chão, tocou o chão. E aí um dia ele estava lá enterrando o Alcorão.
enterrando mesmo, fazendo uma cerimônia, botou dentro de um pano e tal, fez um buraco, e eu olhando aquilo, ele diz assim: toda vez que o Alcorão toca o chão, ele é um livro tão sagrado, que para a gente ele perde o valor. Olha isso, irmão. E às vezes sua Bíblia fica lá aberta, pegando poeira, Salmo 91, você nem sabe o que está escrito, você está numa crendice danada. Às vezes a Bíblia está jogada lá, de cantos, há muito tempo você não lê a Bíblia. Zelo, isso se chama zelo. Zelo com as coisas de Deus, zelo com a palavra. Eu quero uma reunião, não estou aguentando isso, eu quero uma... Aí tem gente correndo atrás de profeta para lá e para cá. Tomara que você tome uma profetada e que você se arrebente para lá. Porque, meu irmão, você quer ouvir Deus, vai para o seu quarto, pegue a palavra de Deus, ore e vai ter intimidade com Deus. Para de querer terceirizar a sua vida. Enquanto você terceirizar a sua vida, você nunca vai ter experiência com Deus, porque você só anda terceirizando. Tenha zelo com Deus. Aí Elias também, qual que é a sua relação com o altar? Ele foi reverente diante do altar de Deus. Sabe, do capítulo 18, verso 36, e a pergunta que eu te faço, como o Espírito Santo me fez, porque primeiro ele ministra aqui, como tem sido a nossa relação com a presença de Deus? Como tem sido a nossa relação, irmão, com Deus? Meu irmão, preste atenção, Jesus está voltando, meu irmão, e nós precisamos estar firmes mesmo. Porque no dia que seu olhinho fechar na terra e você tomar um susto, acordou lá em cima, acabou, filho, não tem mais tempo não existe mais tempo, acabou, agora é prestação de conta. Você sabe o patrão, o dono de uma empresa que vai te empregar e vai dizer assim: olha, eu vou deixar essa empresa na sua mão 3 anos, eu vou viajar, voltar, quando eu voltar, você tem que prestar conta. Vai chegar esse dia que você vai ter que prestar conta, e lá não vai estar seu pai, sua mãe para responder por você, o pastor, é você e Deus. Você responder pela sua vida, zelo com a presença de Deus. Como nós temos feito isso? Elias tem uma relação bem significativa do altar. E como Deus viu essa relação? Olha aqui, como que Deus viu essa relação de Elias com ele? Primeiro, vamos ler juntos aí. Deus respondeu ao que Elias fez com fogo do céu. Meu irmão, quando você tem intimidade com Deus, quando você anda com Deus, você não precisa temer o que os homens estão falando. Você tem intimidade com o Senhor, Deus te abençoe. Foi para o céu, foi arrebatado, louvado seja o nome de Jesus. E Elias tinha intimidade com Deus, e o fogo, ele desceu do alto. Ele desceu do alto. O fogo de Deus, ele desceu e ele confirmou a vida daquele homem. Confirmou. Sabe como que Deus viu essa relação de Elias com ele? Além de confirmar com fogo, Deus se fez conhecido ao povo através da vida de Elias. Capítulo 18, verso 38, parte B. O povo viu Deus na vida do profeta Elias. Eles viram. O que a gente aprende com isso? Para Deus, a forma como faz é mais importante do que você faz. Olha uma frase que veio ao meu coração, acho que eu coloquei aqui. Vamos ler juntos aqui? 1, 2, 3. Quando eu estava lendo esse texto, Deus disse para mim: só há um discernimento genuíno quando há um conhecimento genuíno. Quando é que você sabe que uma roupa é da Lacoste ou não? Quando você conhece. Quando você sabe que uma nota é falsa ou não? Quando você conhece. Se você não conhece a Deus, como que você vai discernir o que é o que não é de Deus? Se você não tem intimidade com Deus, qualquer coisa para você é Deus. A Índia tem 1 bilhão de Deus. A árvore é Deus, a vaca é Deus, o pássaro é Deus, a pedra é Deus, o rio é Deus, tudo é Deus, porque não tem discernimento do verdadeiro Deus. Quando Paulo chegou para pregar em Atenas, tinha tantos deuses que ele encontrou lá que não tinha nem nome. Ao Deus desconhecido, não tinha nome.
Era tanto Deus, ele se aproveitou daquilo, se apropriou daquilo e disse: eu quero pregar sobre esse Deus desconhecido. Apresentou o Deus real e verdadeiro. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus, ele traga discernimento sobre a sua igreja, para esse novo tempo, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que já estão aí, irmão. Eles já estão aí, e o falso nunca vem dizendo que é falso, como diziam os nossos avós, no sapatinho de algodão. Ele vem comendo pelas beiradas, e daqui a pouco, quando você pensa que não, uma traição, por exemplo, acontece com as pessoas mais próximas. Mas além disso, você está comigo aqui? Amém? A morte dos profetas de Deus, que é uma outra queixa do profeta Elias. Jezabel tentou calar a voz dos profetas da forma mais cruel, por meio da morte. O que são os profetas, irmãos? Os profetas eram os porta-vozes de Deus, é aqueles que carregavam uma mensagem profética, uma mensagem que vinha do trono. Eles eram aqueles que eram incumbidos em trazer uma mensagem. E o que Jezabel queria com isso, quando ela mandou matar os profetas? Preste atenção, duas coisas que o Espírito de Deus ministrou no meu coração. Ela está dizendo assim, calar a única voz verdadeira no meio do povo. Não tem quando uma pessoa se levanta falando a verdade, daqui a pouco ela é calada. O sistema está contra ela. Porque o sistema, ele não suporta ver alguém que carrega a verdade. O mundo não suporta quando a verdade é colocada. Então ela está dizendo: não, eles não podem saber a verdade. Vamos calar essa voz. Mas além disso, o que Jezabel queria? Fazer com que o povo ficasse sem direção espiritual. Mate os profetas e eles vão ficar sem direção. E um povo sem direção vai para onde? Tocar a festa. Vento de doutrina, eu vou para lá agora. Não, agora está dizendo lá que tem um anjo, eu vou para lá para o anjo. Agora diz lá que está descendo pó de ouro, eu também estou indo para lá. Não, agora aqui está dizendo que eu sei. E fica, não tem direção, não sabe para onde ir. Fundamento em cima de fundamento. Se você não tem, irmão, quem fala a verdade, quem te dê uma direção correta, você não vai saber o que você vai fazer. Mas eu quero correr aqui. Além disso, ela ameaça de morte o profeta Elias. Ela ameaça de morte. E eu vou correr aqui para a gente poder partir para encerrar. O que Jezabel está querendo fundamentar com isso? Quem não fala ao meu favor deve morrer. Tem gente que anda com você e diz: se você não falar o que eu falo, para mim você não presta. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não venhamos ser profetas comprados. Uma vez eu pregava numa igreja, e o pastor sempre dava um papelzinho, chegava lá, dava um papelzinho, escrevia. Aí um dia eu perguntei: o que é isso, pastor? Não, é para falar isso aí para a igreja, sabe? Porque às vezes eu falei: não, isso aqui é você que tem que falar, ué. Você é o pastor da igreja. Alimente o povo com mentiras, era o que Jezabel queria. Mentir é muito mais fácil que falar a verdade, sim ou não, irmão? Porque mentir te deixa no comodismo. Como é que eu estou hoje? Feia ou bonita? Aí você, bonita, tá bonito, mas não tá, mentiu, né? Porque a gente gosta da mentira, a gente gosta do engano. Por que muitas vezes, por exemplo, jovem, adolescente, a gente namora sabendo que não é de Deus, mas continua fazendo, porque a gente já sabe a resposta, e tem medo de orar, porque você sabe que é um não e não um sim. Só que o não de Deus é livramento para a sua vida, e o sim que muitas vezes você espera, vai dar problema lá na frente. Aí sabe o que vai acontecer? 10 anos, 15 anos, 20 anos, meses jogado fora, que Deus queria te poupar, mas você gosta da mentira, você gosta do engano, e aí você vai e se abraça com aquilo, porque você não é bem resolvido aqui dentro.
Eu sei que essa mensagem é forte, mas é o que Deus mandou eu ministrar aqui essa noite. Nós precisamos nos posicionar como cristãos, nós precisamos nos posicionar como igreja, nós precisamos ser crentes genuínos. Você está comigo? Então, as queixas de Elias, segundo e penúltimo lugar, Deus vem com sua intervenção na vida daquele homem. Abre comigo aí, verso 11. Verso 11 diz: sai e ponha-se diante de mim no monte. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve o quê? Fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo vem um vento, um sussurro. Vamos imaginar aqui, Elias está dentro de uma caverna. Eu estou partindo para a gente encerrar, amém? Mais 2 horas e a gente termina. Aleluia. Vamos lá, imagine Elias dentro de uma caverna. Primeiro episódio, Elias estava na caverna, e o que aconteceu? O primeiro som que Elias ouviu foi o quê? Vocês estão aqui, gente? O primeiro som que ele ouviu foi um vento forte. Como seria a experiência de Elias estar dentro de uma caverna e ouvir um vento forte? Dentro de uma caverna, Elias ouviu. Não é eu que estou fazendo barulho, não. É porque eu pedi os anjos para vir fazer efeitos especiais. Já tinha gente falando em línguas estranhas de seu, achando o olho. Irmão, calma, pelo amor de Deus. Ele ouve o barulho de um vento impetuoso, mas depois do vento houve o quê? Um terremoto. Imagina Elias dentro de uma caverna, passou um vento forte, mexeu com tudo, e de repente vem um terremoto. Como que seria isso? Olha o terremoto, abalou as estruturas, derrubou pedra, quebrou tudo. Elias está lá em cima, o povo está fazendo show de pirotecnia, já existia, irmão. Olha o que Deus está fazendo. Terremoto, vento forte, terremoto. Mas de repente, depois do terremoto, diz a palavra que veio um fogo. Como que seria o fogo? Veio um fogo de Deus. Olha aí, esse parece filme de terror. Vento, terremoto, fogo. E Elias disse assim, é como aqueles cultos pentecostais, né? Agora o fogo vem, Deus está nesse culto, maravilha. O Pentecoste, mas o texto está dizendo que veio vento, veio terremoto, veio fogo, e Deus não estava lá. Porque às vezes você está vivendo um período de caverna na sua vida. Presta atenção nessa palavra que eu quero ministrar ao seu coração, e você está dizendo, Deus vai vir com tudo. Tem gente se levantando contra mim, tem gente tramando contra, Deus vai vir com tudo, e de repente Deus não vem da forma que você espera. Deus se surpreende, e quando menos Elias esperava, veio um sussurro, veio uma brisa. Como que seria a brisa de Deus para a sua vida? Olha, imagina você agora numa montanha, uma brisa. O que Deus está dizendo para você é: eu vou trazer paz ao seu coração, eu vou trazer tranquilidade à sua vida, eu vou suprir as suas necessidades, eu vou cuidar de você. Eu não vim num fogo, eu não vim num terremoto, eu não vim no vendaval, os meninos do louvor podem vir, mas eu vim numa brisa aqui falar com você nessa noite. Eu quero ministrar sobre a sua vida que vai haver cura de Deus sobre a sua alma, vai haver cura de Deus para você nessa noite, e que o Espírito de Deus está dizendo. Elias se refugiou dentro de uma caverna. Talvez você está dentro de um quarto, talvez você está trancado, não realizando o seu chamado, não cumprindo o seu chamado, mas eu vim aqui nessa noite para ser profeta de Deus para a sua vida, e para te dizer que está vindo aí uma intervenção dos céus. Os céus olhou você, encontrou você, está dizendo, eu restaurarei o teu chamado. Tem alguém aqui essa noite que acredita nisso?
Diga para quem está do seu lado aí, para acordar esse irmão: a intervenção de Deus é pessoal. Deus vai falar primeiramente com você, Deus vai cuidar de você. Deus está dizendo para Elias: saia e ponha-se diante de mim. O que Deus está dizendo é: mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja pensando em desistir, esforça-te agora, levanta-te, tire força da onde você não tem, vamos, coloca-se de pé e ponha-se, porque eu quero Deus está falando com você aqui essa noite. Eu não sei de onde você vai tirar forças, eu não sei como você se encontra, mas o Senhor está dizendo que há uma intervenção pessoal aqui, há uma intervenção para a sua vida aqui. Ainda não é o teu fim, diz o Senhor. Ainda não é o teu fim, diz o Senhor. Ainda não é o teu fim, diz o Senhor. Há ainda esperança para o seu coração, ainda promessas para serem cumpridas sobre a sua vida. Ainda não fechou o ciclo, ainda não fechou o tempo de Deus. Deus ainda tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida, e nessa noite Ele está dizendo: eu já estou aqui com bálsamo para curar você nessa noite. A intervenção de Deus é pessoal, mas a intervenção de Deus também é poderosa. A terra percebeu que o Criador estava descendo naquele lugar, acompanhada de um vendaval, acompanhada de um terremoto, acompanhada de fogo. Sabe o que é isso, irmãos? Preste atenção. A vida de Elias estava passando por um vendaval de provações. Deus trouxe uma primeira manifestação para dizer: a sua vida pode estar passando por um vendaval de provações. A sua vida, as suas emoções parecem estar sendo abaladas por um terremoto de perseguições. A vida de Elias parecia uma fornalha da provação, mas Deus está dizendo: nada disso vai te deter. Meu Deus, pega na mão de alguém, profetiza isso aí essa noite. Nada disso vai te parar, nada disso vai decalabar e assobia. Eu quero ministrar uma palavra aqui, ó. Eu quero dizer para você que as suas provações vão te fazer mais forte. Você vai sair dessa posição que você está mais sábio, mais forte, mais cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus está dizendo para você: se prepare, porque o tempo da caverna acaba agora. O tempo da caverna acaba hoje. O tempo do quarto escuro acaba. Vou te levantar de onde você está. A intervenção de Deus é pessoal, mas a intervenção de Deus é poderosa, porque quando Ele quer fazer, ninguém para o agir de Deus na sua vida. Mas acima disso, a intervenção de Deus é renovadora. Depois disso, do fogo vem um suave sussurro. Ah, meu irmão, o que tem impedido você de ouvir a voz, o sussurro de Deus? O que tem impedido você de ouvir o sussurro do Senhor? Talvez é muita coisa acontecendo. Elias estava com aquela famosa frase dita por muitos: eu estou no olho do furacão. Talvez você está aqui nessa noite no olho do furacão. É exatamente o lugar que Deus quer que você esteja. Deus vai amassar você, Deus vai quebrar você, mas para fazer de você um vaso novo na presença dEle. Elias foi ameaçado, presta atenção nisso, irmãos. Elias foi ameaçado com palavras escritas, mas Deus renova Elias com palavra. Não vou pegar o Alex não, porque eles estão filmando. Mas Deus renova Elias com palavras ditas. Ei, tem gente ameaçando você com palavras, mas Deus vai trazer uma palavra do céu e vai dizer: não se preocupe com o que Jezabel está dizendo. Ei, ouça a minha palavra. Elias foi ameaçado por uma autoridade terrena, mas foi renovado por uma autoridade do alto. Você está temendo aos homens, Elias? Levanta, sai daí. Eu sou o Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, com ela bem carinhosa. Diga assim: sabe por que você não ouve a voz de Deus, o sussurro de Deus? Diga para essa pessoa: porque o sussurro você só consegue ouvir se você estiver em silêncio. Tem muitas vozes falando no ouvido de pessoas aqui, e Deus está dizendo para você: eu vou te levar para a caverna, querendo você ou não.
porque lá eu vou falar com você. É um momento de solidão, é um momento de solitude. Então tem coisas que estão acontecendo na sua vida. Tem dias que Deus vai frear você, porque se depender de você, você não se freia. Então Deus vai frear você, vai dizer: é o tempo de você ficar de cama, é o tempo de você ficar recluso, porque é a hora que você vai ter as maiores revelações de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem gente vendo você entrando para dentro da caverna. Alguém perguntou ao moço de Elias: para onde foi Elias? Ele foi lá para o deserto. Deve estar dentro de uma caverna, mas ninguém sabe como você vai sair de dentro. Oh meu Deus, alguém está pegando essa palavra aqui essa noite. Eu estou liberando uma palavra aqui e dizendo que o Espírito de Deus te levanta agora, te coloca de pé e diz: marcha na minha presença. Você pode ficar de pé. Oh Jesus, tem uma intervenção de Deus vindo aí. Eu quero que você ministre isso sobre você. Tem uma intervenção de Deus vindo. Os céus estão cogitando ao meu favor. Os céus estão cogitando ao meu favor. Meu irmão, preste atenção nisso. Às vezes a gente diminui tanto a Deus. 4 leprosos. Quantos? 4. Diz a palavra lá no Antigo Testamento. Sentença de morte, pastor Silvio. Mas eles falaram: você quer saber de uma coisa? Nós vamos morrer mesmo, mas não vamos ficar parados não, vamos se movimentar. E eles começaram aí, tinha um exército numeroso, não tinha comida, não tinha nada. 4 leprosos, sentença de morte. E de repente, lá no arraial dos inimigos, e não houve passo de 4 homens, houve passos de homens de guerra, um exército caminhando, numeroso. E de repente o povo ficou tão assustado que falou: vamos embora. Deixou arma para trás, deixou comida para trás, deixou tudo para trás e fugiu. E os 4 leprosos chegaram lá e falaram: o que aconteceu aqui? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém nos deixar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus vai aonde? Peraí, calma. Deus vai aonde? Diga para 2 ou 3. Quando você chegar lá, ele já passou. Oh! Quando você chegar lá, ele já foi. Ele já apanhou os caminhos. Ele já preparou. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu quero liberar uma palavra sobre você. Do mesmo lugar que você veio chorando, na mesma situação que você veio chorando, tu voltará colhendo os teus molhos. As suas lágrimas regaram as sementes no meio do Oremai. Eu estou sentindo Deus aqui. Oh Jesus, Espírito de Deus. Há uma unção caindo sobre vocês aqui agora. Dê a mão à sua esposa aí. Há uma unção caindo sobre a sua família, sobre a sua casa. Há uma unção de Deus vindo sobre vocês. Há uma graça, há um renovo, há um poder do Espírito Santo que é derramado agora sobre a calabaxa de calabaia sopia. Andai a soe calabasupia andera baiaçá. Andai a soe calabaçou. O Espírito de Deus diz: eu nessa noite tomo pela mão, coloco de pé. Eu trago um renovo agora sobre a mente, sobre o coração, sobre o corpo, sobre o ecossistema, sobre as células, sobre os nervos, sobre os ossos, sobre as ecalabia, andaia sopia, ondarabachandarabaia so. Eu estou completando na tua vida agora uma promessa que foi feita há muitos anos atrás. Há uma palavra sendo liberada, há um novo tempo de Deus sendo alinhado agora, diz o Senhor, sobre a sua casa e sobre a sua família. O inimigo disse assim: eu vou
tomá-los, assim como ele disse que apedreirá Pedro, mas o Senhor disse: não, ali não, eu vou guardá-los, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: eu coloquei uma cerca, uma proteção. Odaia nebia súbia. Eu trago hoje renovo agora, renovo sobre você, renovo sobre a tua filha, renovo sobre o teu filho, renovo sobre a tua esposa, uma unção fresca e nova agora, secamandaia sóbia, é derramada agora sobre a vida de Calabaia. Eu vejo o fogo de Deus agora, o fogo de Deus é Calabaia, uma língua nova agora nos lábios, uma língua estranha agora, o renovo do Espírito sendo manifestado agora sobre essa casa, sobre essa família, o novo tempo de Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos. Alabashanda calabas. Sentindo Deus soprar sobre essa casa aqui agora. Eu não sei se você crê em atos proféticos, mas eu estou aqui cheio da graça de Deus para te dizer: Deus vai levantar homens aqui no espírito de braveza, de loucura, de coisas sobrenaturais que você não vai entender. Eu vejo Deus soprando aqui agora, eu vejo Deus soprando sobre a sua vida, eu vejo Deus te tomando agora e te colocando de pé, dizendo: te prepara. Eu quero que você profetize para alguém aí, a gente vai encerrar aqui. Eu quero que você profetize para alguém, diga assim para alguém: a direção de Deus para Elias é a mesma direção que Deus te dá agora. Deus disse para Elias assim: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. O que Deus está dizendo para você é: refaça o caminho, refaça a rota. Deus está dizendo: não, eu vou guardar você, eu vou proteger você, eu vou estar com você. A direção de Deus é clara. Eu quero declarar que ninguém vai ficar confundido. Confundidos serão os nossos adversários, confundidos serão os nossos inimigos. Deus vai confundir os inimigos, assim como Ele fez há muitos anos atrás. Deus vai confundir agora. Toda língua fraudulenta contra a sua vida será condenada. Profetiza para 2 ou 3, a direção vai ser clara para a sua vida. Deus aponta uma direção: volte pelo caminho que você fez. Deus aponta pessoas. Deus vai apontar pessoas para você. Você vai fazer o seguinte, Elias: você vai ungir Azael, rei da Síria. Você está comigo aqui? Vai ungir Jeú, rei de Israel, e vai ungir Eliseu como profeta no seu lugar. Deus sabe qual caminho Ele vai enviar você. Sabe o que significa Damasco? Damasco era uma das terras mais férteis. Você não está entendendo, meu irmão. Deus está te tirando de uma caverna que não produz nada e está te apontando um lugar onde você vai produzir. Tem coisa que o ímpio está fazendo para nós. Deus sabe as pessoas que devem ser separadas para cada ministério, para cada função. Deus manda falar para alguém aqui essa noite: não adianta você fugir mais. Deus dá 3 nomes para Elias. Azael, o que significa Azael? A quem Deus vê. Ninguém viu Elias, mas Deus viu. Ninguém está vendo o que você está passando, mas Deus viu. Não é interessante saber que o primeiro nome que Deus dá é dizendo para ele: eu vi.
Todo mundo está achando que você está com frescura. Eu vi. Todo mundo está achando que você é mole. Eu vi. Porque quem é de verdade não precisa ficar falando com os outros. Quem é de verdade, Deus sabe, Deus vê e Deus intervém. Azael, Deus vê. Jeú, Deus é. Porque Deus não só vê, não, meu irmão. Ele está dizendo, eu sou. Pode ir que eu já fiz. Porque eu sou todo poderoso. Eu já preparei o caminho para você passar. Eu sou o Senhor. Eu quero que você faça assim, ó. Eu estou me sentindo igual o Hulk na presença de Deus. Se parar na minha frente eu esmago. Essa é a visão de um profeta. Você pode estar cercado pelos inimigos. Eliseu acorda de manhã e diz: pega meu pão de queijo ali. Oh Deus, abre o olho desse homem aí. Ele está preocupado com os poucos que tem ali. Veja quem está conosco lá. Você não entendeu? Deus não vai ser não, meu irmão. Deus é. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor. Ele é o Deus que te arrancou da sepultura. E para finalizar, o próximo é quem? Eliseu. O que significa Eliseu? Deus é salvação. Deus é o meu auxílio. Diga para quem está do seu lado: Deus viu, Deus é na sua vida e Deus é a sua salvação. É o seu socorro, é o seu auxílio. Quando ninguém te ajuda, Ele vai lá e ajuda. Quando ninguém é, Ele é. Quando ninguém faz, Ele faz. Ele é Deus. Você pode adorar o nome de Jesus. Agora eu quero finalizar mesmo. Diga assim comigo: Deus está curando a minha vida para curar outras pessoas. Diga assim: a minha vida é uma história que vai curar outras histórias. Agora eu quero que você profetize aí para 2 ou 3 do seu ciclo aí, que está próximo, atrás, à frente. Diz assim: Deus está curando você para curar outras pessoas. Deus está curando a sua história para curar outras histórias. A sua história não acaba aqui dentro de uma caverna. A sua história não acaba dentro de um quarto. Ei, você que está em depressão, em ansiedade, a sua história não acaba aí dentro desse quarto. Você que me assiste aqui agora, a sua história não acaba dentro desse quarto. A sua história não acaba aí não. Deus está dizendo: ainda eu posso fazer. Quem acredita nisso? Ainda eu posso fazer. Eu quero orar aqui rapidamente, só com quem acredita nessa palavra. Sai do seu lugar rapidamente e vem aqui à frente. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Os obreiros, os intercessores, nos ajude aqui. Mas você essa noite que está entendendo, essa palavra é comigo. Eu quero. Os meninos vão cantar aqui. Se tem alguém aqui com quadro de depressão, se tem alguém aqui com crise de ansiedade, se tem alguém aqui que tem algum ministério, um chamado de Deus na sua vida, e por alguma situação você foi machucado, você foi ferido, sai do seu lugar. Deus tem bálsamo para você. Naquela caverna Deus falou com Elias. Aqui Deus está falando com você. É o seu nome. É o seu nome. Venham que vier, irás prover de novo. Creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Creio em ti. Não me
corpo, levanta a tua cabeça. Deus está dizendo para mim aqui essa noite: eu hoje estou chamando pessoas a retornarem para o primeiro plano. Eu não sei como você está, não sei como você entrou aqui, mas se é com você que Deus está falando agora, eu queria te dar a oportunidade de levantar as suas mãos. Você que talvez está afastado, você que talvez está parado na caminhada, parado no ministério, você que perdeu o fervor, perdeu a paixão, eu quero que você levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Alguém nesse lugar, aqui à frente, alguém vem aqui, dê um abraço. Aleluia. Tem mais alguém? Há mais alguém nessa noite? Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que desejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Quando eu preparava essa palavra, Deus falava comigo claramente. Eu estou curando pessoas da síndrome do pânico, do medo. Eu estou curando pessoas da depressão. Deus mostrava claramente pessoas dentro de quarto escuro e Deus te arrancando. Ah, Jesus. E trazendo um bálsamo sobre a sua vida. Pai, nós ministramos aqui nessa noite o bálsamo de Deus agora. Todo espírito de medo, todo espírito maligno agora, toda obra da carne, nós agora pedimos seja calada pela única voz, a voz do Senhor. Silencie todas as vozes no coração e derrama graça agora sobre cada vida, sobre cada pessoa. Nós declaramos agora a cura de Deus, transformação, ajuda, socorro. Ninguém vai parar. Nós estaremos juntos, nós estaremos avançando. O renovo de Deus vem sobre você. Eu quero declarar que a próxima semana será uma semana de experiências com Deus. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça. Nós vamos finalizar o culto. Se você estiver aqui, fique à vontade. Não estou sentindo uma graça de Deus. Preste atenção. Elias poderia ter morrido naquele lugar, mas carregando uma unção que tinha que ser compartilhada. Meu Deus. Sabe por que não chegou sua hora ainda? Porque existe algo que Deus confiou nas suas mãos, que precisa ser compartilhado com muita gente. Os meninos vão cantar, você tem liberdade para ir, para permanecer. Mas eu quero que você entenda uma coisa, eu quero aproveitar e falar isso aqui. Não saia do culto murmurando. Nós damos liberdade se você vir ao culto e tiver que sair mais cedo, porque lógico tem pessoas que precisam às vezes pegar um ônibus, alguma coisa, nós respeitamos. Mas essa igreja é uma igreja profética. A primeira pessoa que nós respeitamos é o Espírito Santo. Então se ele falar faz mais, nós vamos fazer mais. Se ele falar faz menos, nós vamos fazer menos. Mas o que nós queremos é ser obediente a ele. Porque se a gente não consegue ficar 2 nem 3 horas na presença dele, quanto mais uma madrugada inteira, quanto mais 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Deus nos chama num tempo de loucura para manifestar o poder de Deus nessa geração que está perdida. E eu não quero ser um jovem natural, eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo. Então eu quero que você levante as suas mãos para nós finalizarmos em nome de Jesus. E você fique à vontade para permanecer ou para ir, mas eu queria que você fizesse uma oração agora corajosa, uma oração agora dizendo: Deus, eu recebo cada palavra, eu recebo agora cada palavra sobre a minha vida, eu declaro sobre mim, eu nunca mais serei o mesmo. Eu quero, Senhor, crer
nisso, acreditar nisso, que hoje o Senhor está me arrancando agora do comodismo, que hoje o Senhor está me arrancando agora da autocomiseração, que hoje o Senhor está me arrancando agora do vitimismo, o Senhor está me colocando de pé, o Senhor está levantando uma geração cheia do Espírito Santo, o Senhor está levantando uma geração cheia do Espírito Santo, o Senhor está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ei, nós queremos declarar sobre a sua vida que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. E você diz amém? Vamos cantar ao Senhor. Fique à vontade, Deus te abençoe. Então me tira o medo.